Fala, galera! Bom dia! A gente ia embora hoje, que a previsão do tempo era de tempo ruim, mas amanheceu um solão, então vamos aproveitar. Hoje a gente vai conhecer o outro lado de Bombinhas, que a gente ainda não foi. Subir o famoso Morro do Macaco, que a gente tem uma vista legal. A galerinha do hotel foi gente boa, eles falaram: ah, se vocês quiserem, podem ficar aí, fazer o check-out a hora que vocês quiserem, porque não tem reserva pra hoje. Então ele deixou tudo arrumado lá. E se der, a gente vai embora hoje. Se ficar tarde, a gente fica mais uma noite aqui. Aí essa outra praia fica a uns 8 km de distância, então a gente vai ter que pegar um Uber pra ir pra lá. E agora a gente tá indo no supermercado comprar desodorante, porque o nosso acabou e não dá pra fazer trilha sem ter passado desodorante. Ó, essa aqui é a avenida principal aqui de Bombinhas. Tá tudo em obra, então parece que estão trocando o piso da rua. Não sei como chama esses quadradinhos aqui, paralelepípedo isso, será? E aqui estamos. A gente vai lá na pedra, acho que nem dá pra ver. Diz que é 1 km de caminhada, estimativa de 1 hora. Aqui tem duas trilhas, ó. A da Tainha, que se der tempo a gente faz depois, que dizem que vai para uma das praias mais bonitas daqui. Mas a gente vai nessa agora, que é a do Morro do Macaco. Ó, acho que não subimos nem 1/10 ainda, mas já dá pra dar uma visão legal. Ali acho que a câmera não vai mostrar, mas tem um criador de marisco, eu acho, galerinha. Deixa lá uma cestinha para os mariscos desenvolverem aí dentro. O legal dessa trilha aqui, ó, é que lá embaixo, ela é grátis, né? Mas lá embaixo tem um postinho ali da polícia e tal. Eles orientam a não deixar lixo, né? Se pegar uma sacolinha pra trazer. E parece que deu certo, é bem limpinha. Fazia tempo que a gente não via uma trilha assim, sem nenhum copo, nem latinha, nem nada. Aqui tem um mirante, ó. Ali eu nem sei se dá pra chegar que tem pessoa ali. É uma água bem transparente, ó. Nessa... Não chega a ser uma ilha ali nessa pontinha. Pra lá também, não sei se dá pra ir, mas você vê que a água é bem transparente. Acho que é um lugar legal pra fazer snorkel. A gente tem que chegar, ó, lá em cima. Não sei se meu dedo vai apontar certo, porque a gente não vê o que a GoPro tá fazendo. Mas tem uma pedra lá em cima e a gente tem que chegar lá. Essa trilha aqui, ela é... Falei, né, 1 km, estimativa de 1 hora pra subir. É considerada de grau de dificuldade médio. É recomendado você vir de tênis. Mas assim, mesmo que você não tenha experiência com trilha, vale a pena fazer se vier aqui, porque qualquer um, assim, faz. A gente viu gente de mais idade subindo, gente com criança no colo, já descendo. Não é difícil, não. Se você segue teu ritmo, você chega. Diz que tem gente que faz em meia hora, tem gente que leva 1h30, mas todo mundo chega. E já estamos quase. Mas acho que agora vem a partinha mais difícil. Bom saber.
E chegamos. Mentira, não chegamos ainda. Agora sim chegamos. Olha, galera, aqui dá pra ver bem como é o formato dessa ponta. Ali tem uma praia de onda. Aqui uma praia bem calminha. A galera parece que usa pra pescar aqui. Nem sei se dá pra tomar banho nessa praia, porque tem muito barco. Mas valeu o esforço da subida. Valeu, é cansativo, mas acho que a gente não gastou nenhuma hora. Acho que não, a gente nem olhou o relógio, mas... Eu sou bem lerda. A gente veio bem. Recomendo eu não fazer essa trilha dia de sol, esperar nublado. Mas acho que com sol vale a pena pela vista, fica bem mais bonito. Valeu, agora encarar outra pra praia? Ah, vamos, porque a gente vai descer, vai chegar lá embaixo e não vai estar cansada. É... A praia que a gente gostou é ali, ó. É super fácil chegar, a rua leva lá. A gente não sabia, achou que era inacessível. Como ninguém vai ali? É tão lindo. E daqui, como o tempo tá limpo, acho que dá pra ver Florianópolis até, ó. Segundo o nosso mapa, Florianópolis é por ali, ó. A ilha de Santa Catarina. Essa prainha que a gente tá vendo é Canasvieiras. Pelo menos segundo o nosso mapa aqui, o Google Maps. A prainha que a gente tava ontem de 4 ilhas é lá, ó. E aquela ponta lá é onde fica a Sepultura, Recanto dos Padres. E tragam água pra trilha. A gente sempre congela a água antes de vir. Ó o gelo. É... Eu quero brigar. Quero fazer uma reclamação. Porque eu sou a chata daqui mesmo. Uma das coisas que eu odeio em ponto turístico, eu odeio com todas as minhas forças do mundo, são as pessoas que não pensam na próxima pessoa. Aqui a gente tem uma pedra onde todo mundo vai para tirar foto. A gente não se importa, a gente tira foto de qualquer lugar. Só que aí as pessoas vão, sentam e acham que só elas querem tirar foto. Elas não se importam com as outras pessoas que estão na fila. E eu tô muito nervosa porque as pessoas ficam na fila, querem tirar foto e as pessoas não saem. E aí não é só aqui, tá? É no mundo, em todas as partes que a gente foi. A pessoa tirou uma foto assim, 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 pra ver qual fica melhor pra postar no Instagram. E deixa todo mundo esperando. Desculpa, eu fico nervosa com isso. Não façam isso, gente. Pensem no próximo. Agora vamos pra praia. E aí vamos nós. Mais uma hora de caminhada. Essa aqui é mais longa, são 2 km, mas diz que o caminho é bem mais tranquilo. É praticamente tudo plano. Quer dizer, é médio plano. Nossa, o subidão. A gente só sobe aqui. Tá dureza aqui essa trilha. Não sei se é porque a gente tá cansado, porque fez a outra e emendou essa, mas... Ui, tá puxado. Ó, tem uma cavernona aqui. Grandona, né? Ó, lá dentro tem uma imagem de um santinho. Aqui a galera deve fazer... Deve dormir aqui, porque tem umas coisas de fogueira. O pessoal deve acampar, capaz. Ou é o fogo pra Nossa Senhora de... Sei lá qual é essa. Pode ser também. E já estamos bem perto. Aqui tem uma mini prainha com água bem cristalina mesmo. Deve ser bem bom fazer snorkel aí. Deve ter... Tem umas pedras, então deve ter bastante peixinho. E ali tem a criação de marisco, tipo uma fazenda de mariscos. Bom, mas vamos lá.
Faltam só 250 metros. É... Chegamos no fim da trilha. Dá pra vir de carro pra cá. Achei que a gente ia chegar numa praia que era só pra quem encarou a trilha. Vai chegar lá, vai estar cheio. Bom, galera, aqui acho que é legal eu explicar o que é Bombinhas, né? Que acho que muita gente talvez não entenda. Bombinhas é um município bem jovem. Aqui tem 28 anos. Ele se separou de Porto Belo e tem um município. Então todos esses lugares que a gente mostrou nesse vídeo, no anterior, são Bombinhas, com exceção de Porto Belo e Itapema, obviamente. E aqui no município de Bombinhas tem uma praia chamada Bombinhas. Então por isso que muita gente confunde, né? Porque tem várias praias dentro de Bombinhas. Tem 4 ilhas, tem Bombas, tem essa aqui que a gente tá indo, Tainha, e tem uma chamada Bombinhas. E a história de Bombinhas, assim, é antiga. Já existia índios antes dos europeus chegarem. Mas aí tem até uns sítios arqueológicos, mas que acabaram sendo destruídos pela ação das novas gerações, né? Foram construindo casas, eles não sabiam. Mas aqui começou a ser ocupada por europeus já no século de 1500. E os que chegaram aqui eram espanhóis. Pelo famoso Tratado de Tordesilhas, essa região pertencia a Portugal. Mas como não tinha controle, né? A galera ia chegando e ia tomando. Aí os espanhóis deram uma passada por aqui pra seguir viagem aí rumo às colônias, terras deles no sul, para reconhecer a região. E alguns acabaram ficando. E aí já no século de 1600 e 1700 começaram a vir açorianos para cá, pessoas das ilhas de Açores de Portugal. E essa região de Açores estava passando por grandes dificuldades, o solo era infértil, teve terremoto, então estava muita miséria lá. Aí essa galera começou a vir aqui para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul em busca de uma vida melhor. Para Portugal era bom que povoava essa área, né, e dificultava aí o avanço espanhol. E aí estima-se que os primeiros habitantes portugueses de Bombinhas chegaram de Açores e se instalaram onde hoje é Porto Belo. E aí foram se espalhando pelo interior de Bombinhas. E chegamos na praia da Tainha, beleza? Tá bem vazia a praia, galera, não vem de carro pra cá. Só que o mar tá forte, né? Acho que não tá rolando tomar banho aí. Eu fiquei até chateada, uma caminhada grande que a gente fez e não vai conseguir entrar na água. Valeu pela vista, mas não vamos nos refrescar aqui. O cara na prainha ali falou que ela, quando não tem vento, ela é uma piscina, assim, água parada, cristalina. Mas que agora tá tendo vento sul, então por isso que ela tá agitada, não dá pra tomar banho mesmo, que é perigoso. Aí ele falou pra gente ir do outro lado, aquela que ele tava vendo lá em cima, que lá tá protegida desse vento e que aí lá vai tá bom. Agora vamos tentar voltar pela estrada pra ver se vai mais rápido. É um pouco mais longo o caminho pela estrada, mas é mais fácil de andar, eu imagino. E na estrada a gente consegue tentar pegar carona. Mudamos de ideia, vamos pela trilha mesmo. A estrada é mais aberta e tá um sol de rachar lá, vai ser sofrido andar por lá. Vamos ver qual é dessa prainha secreta aqui da trilha. Que tá meio engraçado, tá meio suja essa partinha. Vamos nessa prainha aqui. Ali a gente vê algumas pessoas tomando banho. Vai ser nossa despedida da praia, será? A gente ia continuar aqui, né, pelo litoral de Santa Catarina mais um pouco, mas não dá, a gente vai ter que ir pro Paraguai porque GoPro. Ontem a gente perdeu um monte de vídeo que a gente gravou porque ela tá estranha, ela travou a câmera dela e ela gravou tudo branco. Mas aí a gente vai lá, compra uma câmera nova e aí depois a gente volta a explorar Santa Catarina, que tá bem legal rodar por essas praias aqui. Ó, aqui, ó, valeu, hein? Ai, cara branca. Só acho que não tem peixinho por aqui. Mas o visual é bonito e a água é bem transparente. E a rasinha, ó, parece que vai longe a rasinha.
Ó, a água tá cheia de água viva. Eu não sei se vai dar pra ver pela câmera, mas... Não sei ó, se é água viva, essas mãos pegam um monte, ó. Tem muito. você anda, sente tocar na pele. Nunca vi praia assim. Acho que não vai ser aqui que a gente vai curtir a praia ainda. Ó, amor, o que será isso? Será que é cocô dos mariscos? Porque o negócio do marisco tá ali atrás. Então, ó, no esgoto dos mares. É. Bom, galera, como a gente não sabe que bicho é esse, a gente desistiu. Quem souber o que é isso, comentar aí se é perigoso, se não é, diz aí pra gente, que aí na próxima a gente entra. E voltamos pra estrada. Hoje a gente tá bem sem saber o que fazer. A gente pediu Uber pra cá, ele não vem, diz que é muito longe, não tem motorista disponível. A gente vai indo a pé e pedindo e tentando carona. Uma hora a gente chega. Ó, a vista do carro também é bonita. E até agora não passou ninguém pra dar carona pra gente. Passou uma galera, mas não que queriam dar carona. Chegamos no topo. Agora é pura descida, finalmente. Subimos 200 metros até aqui. Mas é muito forte. E finalmente chegamos. Nossa, hoje a gente andou. O rolê todo que a gente fez foi esse aqui, ó. Chegamos na Praia da Conceição, aquela que a gente via lá de cima, que falava que parecia bonita. A pedra que a gente subiu é aquela lá. Vamos ver se de perto essa praia é bonita mesmo. Ai, todo mundo de máscara e snorkel e a gente não tem. Vamos ter que ir no Paraguai, comprar as coisas e voltar pra cá. Bom, galera, daqui a gente ia ter que pegar um carro e voltar pro hotel pra pegar as coisas, porque já é 4h30, também não vamos abusar da boa vontade da galerinha do hotel. Só que a gente chegou aqui e decidiu entrar nessa praia que a gente merece hoje. Aí já tô mandando mensagem pro dono do hotel falar que a gente vai pagar mais uma noite lá. Essa praia aqui, ó, ela é bacana que ela vai rasinho longe, ó. Acho que foi a praia mais legal. Amanhã, se fizer sol, capaz que a gente vem aqui de novo, de manhã. Olha que longe que eu tô. E a água ainda bate na cintura. A gente não tem máscara pra mergulhar, mas eu vou mergulhar a câmera pra vocês verem se tem alguma coisa aqui. E é isso, galera. Amanhã a gente segue viagem. Então, até a próxima.